Então tá, pessoal, vamos para a nossa segunda parte da aula. Vamos lá no livro de vocês, página 73, correto? Correto. Nós vamos ter ali, ó, o primeiro quadrinho, autor tradicionalmente Moisés, né, Levítico então, depois autor tradicionalmente Moisés, data cerca de 1445 a 1405 a.C. Tema central, santidade, palavras-chave, santidade, oferta, sacrifício. Versículo-chave, capítulo 20 e versículo 26. Vamos então aqui fazer a leitura dessa primeira parte aqui do texto. Terceiro livro do Pentateuco e do Antigo Testamento. Contém as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente do culto, dos sacrifícios e do povo, que o povo devia oferecer a Deus e de seus deveres dos sacerdotes. A lição principal do livro é que Deus do povo de Israel é santo. Portanto, esse povo que Deus escolheu precisa ser santo também. Isto é, precisava ser completamente fiel a Ele, não seguindo os costumes pagãos dos povos vizinhos. Então, é como eu concluí a introdução, já veio para cá, né? Então, como estava falando antes na introdução, a questão da influência dos povos vizinhos. Então, primeiro, Deus é santo e Ele queria um povo santo para Ele. Um povo que andasse em santidade como Ele. E queria que Ele não sofresse a influência dos povos vizinhos, que eram povos pagãos, politeístas, enfim, eram povos que viviam em desacordo à vontade de Deus. Vamos andar lá para a página 75. Vai estar lá na parte comentário, que vai dizer o seguinte: Levítico foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador e para expor o padrão divino de vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Então, ele foi escrito esse livro para quê? Para então alinhar, para que tenha um alinhamento do povo, para que o povo soubesse, tivesse uma lei escrita e soubesse como que Deus queria que ele se comportasse, como que Deus queria que eles apresentassem seus sacrifícios, suas ofertas diante de Deus, de forma que Deus se agradasse, porque aquele povo era um povo escolhido por Deus. Vai continuar lá, vamos pular um parágrafo, vamos para o terceiro, vai dizer assim: o Senhor queria ensinar a seu povo, os hebreus, a santificar-se. A palavra santificação significa apartar-se do mal e dedicar-se ao serviço de Deus. É condição necessária para desfrutar-se da comunhão com Deus. As leis e as instituições de Levítico faziam os israelitas tomar consciência de sua pecaminosidade e de sua necessidade de receber a misericórdia divina. Ao mesmo tempo, o sistema de sacrifícios ensinava-lhes que o próprio Deus provia o meio de expiar os seus pecados e de santificar sua vida. Então, isso aqui fica bem claro, né? Que Deus queria ensinar eles a se santificar, a viver em santidade, a viver segundo o padrão de Deus. E também expor o que? A lei trazia o que? No Novo Testamento nós vamos ver que a lei, em Hebreus nós vamos ver que a lei avultou o pecado. O Novo Testamento vai dizer que a lei ela trazia o pecado à tona, porque o sistema de sacrifícios fazia lembrar sempre do quê? Por que se fazia muitos dos sacrifícios eram por quê? Tinha outros tipos de sacrifícios, mas uma grande parte deles era o quê? Para expiar os pecados, para pagar pelos pecados. Se sacrificava um animal para se expiar o pecado de alguém, do povo, enfim. Então isso estava trazendo a lembrança sempre o quê? O pecado, que o povo pecava, que o povo ia pegar, e que pecar necessitava de fazer sacrifícios e pedir perdão para Deus. O sacrifício era uma forma de pedir perdão para Deus. Amém? Vamos ver aqui. Aqui vai dizer que podem formar 5 sessões, tá? O livro de Levítico, então. Primeiro ali,
o conjunto das leis concernentes aos sacrifícios, depois a instituição do sacerdócio, depois as leis acerca das purificações e as ordenanças respectivas do dia da expiação, depois a lei da santidade e depois, por fim, um apêndice sobre os votos. Então, Levíticos traz essa sequência aí de pelo menos 5 divisões. Vamos avançar lá para a próxima página. Depois do primeiro ponto vai dizer assim: o substantivo expiação, do hebraico kafar, ocorre cerca de 48 vezes em Levítico. O seu significado básico é cobrir, prover uma cobertura. Então, olha só, tem 48 vezes que é usada então essa palavra, que é traduzida para o português por expiação, que é cobrir, né? Prover uma cobertura. Continua ali. Os sacrifícios vicários do Antigo Testamento, que é do capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, cobriam temporariamente o pecado mediante o sangue. Lembra que eu falei para vocês ali antes que a lei mosaica, a lei, né, essa lei aí, ela era transitória, né? Ela era transitória, ela não era definitiva. Então ela cobria temporariamente o pecado mediante o quê? O sangue dos animais. Nós vamos ver isso lá, aquilo que eu falei, Hebreus não tem como, Hebreus e Levítico, para entender Levítico tem que, para entender Hebreus tem que ler Levítico, tem que estudar Levítico. E um não faz sentido sem o outro, né? Não se tem todas essas considerações em Cristo, tem que fazer um paralelo também, quando lê Hebreus também tem que entender de Levítico. Então elas são paralelos. Até o dia em que Jesus Cristo morresse como sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo. Aí nós vamos ver por que então que Jesus morreu. A gente vai falar muito sobre isso, da morte de Cristo, do sangue de Cristo. E ali a gente tem várias referências, João, Romanos e Hebreus ali, que falam disso. Depois vai continuar ali. Os sacerdotes levíticos, ali do capítulo 8 até o 10, pronunciam o ministério de mediador de Cristo, enquanto o dia anual da expiação pronuncia a sua crucificação. Então tudo, a gente vai ver aqui que tudo que a gente conversou antes lá na introdução, Levítico vai todinho apontar para Cristo. A gente vai ver os cumprimentos, né, a substituição de várias coisas lá, que era feita de uma forma na lei mosaica, que está lá em Levítico, e que nós vamos ver que no Novo Testamento foi cumprido em Cristo, foi abolido em Cristo, né, foi transformado lá em Cristo. Lá embaixo ali no próximo parágrafo vai dizer assim, a santidade é vista nas cerimônias e na adoração, mas principalmente nos eventos da vida diária. Olha que interessante, a santidade era evidenciada nas cerimônias e na adoração, mas principalmente na vida diária. O que isso nos lembra? Isso é lei mosaica, nos lembra a aliança em Cristo. É a mesma coisa, a gente tem que ter santidade quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai participar da ceia, né, do Senhor, que é uma ordenança que tem no Novo Testamento, e quando a gente vai fazer uma adoração, um culto público, vai fazer uma adoração a Deus, a gente tem que estar em santidade, buscar estar em santidade, mas principalmente no nosso dia a dia. Era a mesma coisa quando a gente vai analisar a lei nesse aspecto, a lei mosaica, eram os mesmos princípios que permanecem. Lembra que eu disse? Não é lei, né? Eu falei na introdução lá, não é lei para nós, mas são princípios que a gente vê se renovar no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é uma aliança só, né? Uma aliança da graça só, com vários desdobramentos. Vamos lá. Depois pula um parágrafo, o próximo vai dizer assim, o tabernáculo e seus móveis eram santos, bem como os sacerdotes, as suas vestimentas, as ofertas, as festas e tudo era santo para que Israel fosse santo. Tinha esse aspecto de santidade em tudo, o sacerdote, as roupas, o tabernáculo, as vestimentas, tudo tinha um ritual, tudo tinha uma preparação, tudo precisava ser santificado. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel, e também depois para nós,
o valor que Deus dá para a santidade, para a santificação, para o valor que Deus dá e a expectativa que Deus tem que nós andamos em santidade, tanto o povo judeu quanto nós também. Isso também é uma referência para nós. Como eu disse antes, apesar de não ser lei para nós a lei mosaica, todo o Antigo Testamento, incluindo a lei mosaica, é palavra de Deus para nós. E tem valor, sim. Vamos lá. Depois no outro parágrafo, mais o segundo ali depois, vai dizer assim: a santidade de Deus impõe leis concernentes às ofertas, ao alimento, à purificação, à castidade, às festividades e outras cerimônias. E lá embaixo, no finalzinho, vai dizer assim, ó: Levítico fala de santidade, mas ao mesmo tempo fala de graça. Fala de santidade, mas ao mesmo tempo fala de graça. Ou possibilidade de obter perdão por meio dos sacrifícios. Fala de santidade, fala de sacrifício, fala de cerimonial, mas fala de graça sim. Lembra que eu disse? É uma graça só, é uma aliança só. É um pacto só. Então ele fala de tudo isso, fala do pecado, fala da necessidade de se santificar, se purificar, mas fala de graça porque qual era o resultado do sacrifício? Qual era o resultado do sacrifício? O perdão de Deus. E o que é o perdão de Deus para o homem? A graça de Deus. Favor, a palavra no grego, graça, charis, é favor imerecido. É favor imerecido. A gente recebe algo que a gente não merecia, isso é graça. Então era graça também na lei mosaica. Eles faziam aquele sacrifício, faziam o cerimonial todo, mas Deus dispensava da graça dele na lei mosaica. Pela fé? Pela fé. E por aquela questão, era um sistema diferente do nosso? Era. Mas o princípio também é o mesmo, pessoal. Eles faziam sacrifício, eles, Por que eles sacrificavam os animais e obedeciam aquela lei lá? Para receber a graça de Deus. Por isso que eu digo que é sempre uma aliança só, uma graça só. Então Deus manifestava a graça dele lá na lei mosaica também. Quando ele recebia aquilo com aroma, vai ter várias vezes no livro de Levítico dizendo assim, para que Deus receba como um aroma agradável. Para então que Deus expie naqueles animais os pecados do povo. Isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus. A misericórdia que é aquilo que nós merecíamos receber e Deus não nos dá. Misericórdia é aquilo que a gente merecia receber e Deus não nos dá, que é punição. E graça é aquilo que a gente não merecia receber e Deus nos dá. Deus é misericordioso e é gracioso. Então ele não nos dá aquilo que a gente merecia, que é misericórdia, ele nos dá aquilo que a gente não merecia, que é graça. Ali quando fala ali que Cristo, na verdade, ele não veio abolir a lei, ele cumpriu a lei, Ali a gente entende daí que quando fala que condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Isso. A condenação ela vem de um julgamento, Ela vem de uma lei, A gente é julgado por não cumprir alguma lei. Isso. Aí me faz pensar que como Cristo cumpriu a lei e se nós estivermos em Cristo e condenação nenhuma há, é exatamente isso, porque nós estamos em Cristo. Então, por Cristo, automaticamente, nós somos cumpridores da lei. Não por nós, mas em Cristo que cumpriu a lei. Exatamente. Então, a gente parte desse princípio, E através de Cristo, na nossa dispensação, no nosso período, dentro desse pacto único, desse pacto maior, dessa aliança maior, nós vivemos, que eu falei antes, a plenitude dos tempos, que a graça chega até nós através de Cristo, do sacrifício de Cristo. Exatamente, perfeito, irmão. Perfeito. Vamos continuar aqui, ó. 4 características assinalam Levítico. Primeira, a revelação divina no sentido da palavra direta da parte de Deus é mais patente em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Nada menos que 38 vezes o livro de Levítico declara expressamente que o Senhor falou a Moisés. Então é o livro que mais tem referência na Bíblia de que Deus falou. O Senhor falou, Então não tem nenhum outro livro que vai falar mais que Deus ordenou, que Deus falou. Aqui então são 38 vezes vai dizer que expressamente Deus falou algo para Moisés. É assim, faz assim. Então é um livro que tem uma revelação direta de Deus aí enorme, Enorme, porque nós sabemos que Deus usou os autores bíblicos de diversas formas dentro dos contextos e muitos deles não sabiam que estavam sendo usados por Deus para escrever a escritura sagrada, para escrever algo sagrado, mas
Aqui em Levítico é essa carga que Moisés tinha plena consciência que o que ele estava escrevendo era a lei de Deus, porque ele tinha recebido essa revelação direta de Deus, né? Então é o livro que mais tem essa revelação direta de Deus para o escritor. Segundo aqui, o livro dá instruções detalhadas sobre os diversos sacrifícios e a expiação vicária. Então é muito claro isso. Terceiro, o capítulo 16 é o principal da Bíblia no detalhamento do dia da expiação. Quarto, Levítico exalta o fato que o povo de Israel devia cumprir sua vocação sacerdotal, vivendo em pureza moral e espiritual, separado de outras nações e obediente a Deus. Então aquela coisa do povo santo, escolhido, separado, que não vive segundo o padrão do mundo, mas vive segundo o padrão de Deus. Quem é o povo desses dias que tem que viver assim? A igreja. A igreja, né? Olha que referência também. Era assim que Deus queria que o povo judeu vivesse. E como é que Deus quer que a gente viva? Da mesma forma. Até porque é o seguinte, irmãos. A gente tem, obviamente, claro na Bíblia essa distinção de Israel e igreja em alguns aspectos. Aspectos culturais, né? Essa aliança de Deus com eles e tal. Mas hoje, depois de Cristo, quando entra a nova aliança em Cristo, a palavra de Deus vai dizer que nós somos enxertados lá na figueira, que não tem mais distinção. Nós vamos ler, por exemplo, a Epístola aos Romanos, aos Gálatas. Não tem mais Israel e não existe essa coisa de Israel e igreja. Nós somos o Israel de Deus. Tem muita gente, tem teólogos e teologias que colocam Israel. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Já vou dizer para vocês, bastante. Que colocam Israel como um povo hoje, nos dias de hoje, acima, inclusive, da igreja. Tem gente que idolatra Israel. Tem gente que hoje, crente, e pastores, e teólogos, e teologias que idolatram Israel. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra Israel, que a gente não tem que orar por Israel. A gente tem que ser a favor de Israel, a gente tem que orar com Israel. Tem coisas no Antigo Testamento, tem coisas de Deus com Israel, que é só com Israel, que não é com a gente. Tem coisas que é só com eles, mas nós não estamos abaixo de Israel. Para Deus existe uma igreja, existe um povo santo, que é os cristãos, os salvos de todos os tempos. Nós estamos no mesmo patamar. Para Deus nós somos tão importantes quanto foi Israel. E muita gente que foi salva, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11 lá, nem de Israel era. Nem israelita era, e está lá na galeria dos heróis da fé. Então Deus ele tem um povo. Teve o período ali, Israel, o povo judeu, o povo de Israel tem a sua importância na história? Tem. Mas nós temos que orar por Israel como nós temos que orar pelo Brasil. E tem gente que idolatra Israel, que não tem problema nenhum, quer andar com bandeira de Israel, que ande, quer achar que Israel, né, Israel é o termômetro do mundo, achar que qualquer coisa que vai acontecer na terra tem que estar ligada diretamente a Israel. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, você sabe quando eu digo que é opinião pessoal minha, né? Mas Romanos 3 fala isso aí. É uma opinião pessoal minha embasada na palavra, tá, gente? Não é coisa da minha cabeça. Depois de tanto eu estudar, no início, quando eu me converti, eu via assim dentro de algumas igrejas e tal, uns movimentos, que meu Deus, Israel, né? Mas não, nós somos o Israel de Deus. O Brasil é tão importante para Deus quanto Israel é. Israel é tão importante quanto a Argentina, quanto os Estados Unidos, quanto a China, contra qualquer outro país do mundo. Então, essa coisa assim, tem coisas que são específicas para Israel? Tem, mas eles não são melhores do que nós. A gente não, Israel não é, nós somos o Israel de Deus, ponto final. Essa coisa de, tem gente que chega a idolatrar Israel. Tem gente que chega a idolatrar Israel. Que, meu Deus, Brasil não tem jeito, Brasil é um lixo, é cristão falando, é um lixo, mas Israel, meu Deus, falar de Israel, tá uma briga. Arruma briga se falar mal de Israel. Ou se tu falar que tem coisa lá que não é legal, assim, meu Deus, né? E não sei, né? Eu sou brasileiro. Eu tenho que ter amor, né, pelo meu país, orar para Israel, mas orar pelo Brasil também. Amém? Então isso aqui também é o que eu falei, isso é um princípio que não mudou. Nós somos o Israel de Deus. Tem gente que acha que lá no céu, tem gente que acha que a escatologia, teólogos e no meio pentecostal isso é bem forte,
que lá no céu os israelitas, os judeus vão estar acima dos cristãos. Os cristãos vai ter um lugar lá, aqui é o lugar dos judeus, é um lugar, vamos dizer, tá? Não é bem, é mais bonito, é melhor, eles estão mais vistosos, eles brilham mais que os cristãos. Tem, gente, dentro da teologia tem isso. E é daí que Deus não faz exceção de pessoas que fazem o que mas lá no céu eles vão ter umas estrelinhas a mais, sei lá, como é que vão ser, a super estrelinha de Jesus. Os mega de Jesus. Não consigo entender desse jeito aí, não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora uma parte que é bem interessante, tá? De Levítico, que aí a gente vai avançar aqui. Levítico e seu cumprimento no Novo Testamento. Aqui entendendo isso aqui é que a gente vai ter prazer em ler Levítico, entender Levítico, né? E ver a importância desse livro para a Bíblia como um todo, fazendo paralelo de Levítico, principalmente com Hebreus. E ali, quando eu já disse ali de Hebreus, agora já fique com Hebreus aí 9, 10, meio afiado aí nas Bíblias de vocês para nós ler. Vai dizer assim então: devido à ênfase redobrada, a expiação pelo sangue e a santidade, Levítico tem relevância permanente, presta atenção, permanente para os crentes no novo concerto. O Novo Testamento ensina que o sangue expiador de animais sacrificiais, realçado em Levítico, era uma sombra dos bens futuros. Então agora a gente vai começar a falar de tipologia e simbologia. Tá? Daqui para frente a gente vai ver tipologia e simbologia de Levítico com o Novo Testamento. Então ali eu quero que leiam ali então Hebreus 10 e 1. Hebreus 10 e versículo 1. Quem achar pode ler em voz bem alta. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas nunca pelo mesmos sacrifícios que constituinte se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, olha só, agora nós vamos fazer esse paralelo aí, Levítico e Hebreus. A gente vai entender que era a sombra dos bens futuros, por quê? Porque uma das coisas que Levítico acontecia lá, que era dentro da lei mosaica, que está em Levítico, é que os sacrifícios tinham que se renovar anualmente, tinha que estar toda hora sendo renovado. Tinha que estar sempre sendo renovado, tinha que estar sempre matando animais e sacrificando animais, fazendo a questão do sangue e tudo, porque aquilo era transitório, aquilo tinha que estar sendo feito direto. No Novo Testamento em Cristo, foi uma vez por todas, foi de uma vez por todas. Então, acabou aquilo ali, aquilo era um tipo, uma sombra do que viria em Cristo. Era uma representação de Cristo, aqueles animais eles representavam, era uma simbologia, tipologia de Cristo. Então agora a gente vai ver esse paralelo de tipologia e simbologia. Depois continua ali, a identificar o sacrifício uma vez para sempre de Cristo pelo pecado. Hebreus 9:12, quem lê Hebreus 9:12? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Como entender Hebreus 9:12 se não tivesse Levítico na Bíblia, se não tivesse a lei mosaica na Bíblia? Como entender? Nós ia ficar boiando. Então o que que diz aí? Não diz, irmão, que ele uma vez por todas, que não por sangue de bode, não por sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue, e uma vez por todas, para sempre. Para sempre, acabou o sacrifício de animais. Não precisa mais ficar anualmente, de tempos em tempos, fazendo sacrifícios de animais para expiar o pecado da humanidade. Ele expiou no sangue dele. Ele era o Cordeiro Santo Imaculado. Olha que coisa linda. Olha que texto maravilhoso em Hebreus, textos, né, como esse. Mas sem entender Levítico, como compreender? Como compreender? Então a gente tem que ter esse entendimento. Quando a gente vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, né, tem seguido assim, há muitos anos, alguns irmãs vêm me perguntando conselhos, né, aconselhamento quando vai ler os livros da Bíblia, e eu sempre vou orientando assim, que é o bom da gente ter, por exemplo, Bíblia de estudo, manual bíblico, alguma coisa assim,
Porque a gente tem que entender que a Bíblia é um livro que se complementa. A Bíblia tem que ser entendida como um todo. Talvez vai ler Levítico, uma pessoa nova convertida, lê Levítico sem ter uma aula dessa, sem ter esse entendimento, não vai entender muita coisa. Ou pega e vai ler Hebreus, né? Tem gente que vai lá, vou ler o livro de Hebreus, e nunca estudou sobre a lei mosaica. Tu vai ler Hebreus sem entender Levítico, não vai fazer sentido aquelas coisas, não faz sentido. Então uma coisa é complementar da outra, né? São coisas que estavam lá atrás, que eram tipos, sombras, simbologias, que se cumprem em Cristo. Aqueles cordeiros que eram mortos, aqueles animais que eram mortos lá regularmente e frequentemente, Cristo se ofereceu como um cordeiro imaculado, sem mancha. Tudo isso estava lá em Levítico, que tinha que ser um animal puro, sem mancha, né? Limpo. E aí tudo isso convergia para onde? Apontava para onde? Apontava para Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Aleluia! Vamos pular um parágrafo e vamos continuar aqui. O segundo grande mandamento, conforme Jesus o definiu, deriva de Levítico 19 e 18. Lembra quando os fariseus, lá, o mestre da lei, pergunta para Jesus do que dependia, né, o cumprimento de toda a lei, aquela coisa lá toda lá que é narrada no Evangelho? O que Jesus diz? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei depende desses dois mandamentos. Onde é que está o amarás o teu próximo como a ti mesmo? Levítico 19 e 18 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou Levítico. Jesus citou Levítico 19 e 18 quando vai falar do segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da onde que Jesus tirou isso? Ele era conhecedor das Escrituras. Ele estava autenticando ali naquele momento Levítico. Assim como Levítico é muito citado no Novo Testamento. Hebreus cita Levítico direto. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer que ele, né, amarás, ali Mateus 22, 39. É o segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estava lá em Levítico. Estava na lei. Amém? Apontava lá para Cristo. Continua ali. A leitura deste livro pode permanecer monótona, pode parecer monótona. E seu valor superado, pois Cristo, com sua morte na cruz, aboliu todos os ritos e sacrifícios da antiga lei. Hebreus 10 lá vai falar disso. Mas são estas leis que ilustram a apresentação de Jesus no templo. Então, aquela coisa, né? Pode parecer monótono. Eu creio que depois que entende, tipo, as pessoas que têm uma aula, têm acesso a um estudo desses que a gente está tendo hoje, já não vai achar Levítico monótono. Já vai linkando ele, por exemplo, com Hebreus e outras partes do Novo Testamento. Né? Muita coisa está lá, mas está lá por quê? Qual é a fonte? Qual é a origem? É Levítico. Faz sentido. Como, por exemplo, aqui vai narrar a apresentação de Jesus no templo. Tá? A gente vai ver que está lá em Lucas 2, 21 ao 24, e era uma lei que estava prescrita em Levítico 12, do 3 ao 8. Então, quando Jesus é apresentado no templo lá por Simeão, o que ele estava fazendo? Ele estava inventando uma coisa nova? Não, ele estava cumprindo a lei mosaica, porque Jesus nasceu debaixo da lei, como o irmão falou, e cumpriu a lei. Então, ele tinha que ser apresentado ali naquela data ali. Pelos seus pais, vieram até Jerusalém e apresentaram ele no templo. Isso estava lá em Levítico 12, 3 ao 8. Então, estavam cumprindo com a lei, com a obrigação deles como judeus. Então, a gente vê que tem muita coisa na vida de Jesus que aconteceu por causa disso. E aqui tem um outro fato que no primeiro momento alguém vai ficar espantado comigo. Mas vamos lá. Até aqui tá tranquilo, tá? Agora esse próximo trecho aqui é meio... Vamos lá, vamos ver o que vocês vão achar. E a ordem que Jesus dá ao leproso de se apresentar ao sacerdote. Tá? Depois então Jesus lá em Mateus 8, do 1 ao 4, Jesus ele vai curar um leproso e vai mandar ele se apresentar ao sacerdote e fazer uma oferta, ok? Essa oferta, Jesus vai dizer, curar ele, e vai dizer que ele tem que ir no templo e apresentar uma oferta para o sacerdote. Jesus ele estava fazendo referência a Levítico 14, do 2 até ao 32, até aqui está tranquilo. Lá em Levítico 14, do 2 ao 32, vou contextualizar aqui, resumir. Vai dizer que quando alguém fosse curado de uma lepra, o procedimento dentro da lei mosaica. E esse procedimento envolvia o quê? Sacrifícios de animais. Sacrifícios de animais. Então o que Jesus está dizendo para ele? Quando lá em Mateus
8, 1 e 14, vai lá e apresenta, vai lá e faz o ritual. Mas lá no Mateus 8, 1 ao 4, não vai narrar como é o ritual, só vai dizer para ele, vai lá e faz o ritual segundo a lei. Como é que a gente vai entender que ritual é esse que Jesus mandou ele fazer? Quando a gente vai ler Levítico 14, do 2 ao 32. Quando um judeu for curado de lepra, tem que fazer isso, isso, isso. Além do sacrifício, tinha uma coisa, tinha que raspar o pelo do corpo todo, a sobrancelha, tudo, ficar uns dias em repouso, fora do arraial. Isso, depois voltar fora do arraial, depois se cortar, se tirar todos os pelos do corpo de novo, para depois de um processo, depois dos sacrifícios e tal, ele poder voltar para a família, voltar para eles. Não, agora tu está curado mesmo. Está curado mesmo. Mas dentro disso envolvia sacrificar animais. Aí até aqui está tranquilo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu, por exemplo, vou contar uma experiência que eu tive, tá? Uma experiência pessoal e tem tudo a ver com isso aqui, com esse texto aqui, com essa passagem. Uma certa vez eu vi eu não vou falar nome, óbvio, né? Óbvio, vocês vão ficar curiosos de quem é, mas eu não vou falar nome. Tá bom. Uma certa vez eu vi um grande homem de Deus, um grande pregador, pregar e justificar uma coisa que era meio assim, estava meio querendo, meio forçado assim, sabe? Então já estava querendo justificar assim, se Jesus falou, tá falado, podem falar o que quiser. Jesus falou isso, para mim tá falado, para mim é lei, Jesus falou é lei. Daí eu fiquei com aquilo, passou um tempo, né? Mas eu na hora disse, não, isso não é assim, porque aquilo que o pregador falou, dentro do contexto que ele estava querendo explicar, não era daquele jeito. Era uma coisa específica para judeu. Jesus estava falando com os fariseus e estava falando uma coisa diretamente com o judeu, e que aquele contexto ali não servia para nós. Não era lei para nós. Não estava falando de nós gentios, tá? Nesse ponto que a gente não é judeu. Jesus estava discutindo a lei mosaica com aqueles homens, estava dizendo, faz isso, 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 isso. Vocês têm que fazer isso, isso, isso. Só que aquilo, essa pessoa que pregou, estava dizendo que valia para nós. Óbvio que eu já tinha até estudado aquilo já com mais profundidade. Não é assim não. Passou tempo, né? Passou bastante tempo. Aí numa outra ocasião eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. E quando eu conversei com essa pessoa, não sei porque surgiu o assunto. E daí eu disse para essa pessoa, mas tu acha que isso é assim mesmo? Não, Jesus falou, tá falado. Eu disse, o argumento é esse. Que tudo que Jesus falou, então tá me dizendo que tudo que Jesus falou para essa pessoa, né? Eu fiz a pergunta, né? Daí eu fui dando linha. Então, tudo que Jesus falou é lei para nós. Jesus falou, tá falado. Então tá. Então me explica Mateus 8, 1 e 4. Por que quando é operado um milagre na igreja, uma pessoa é curada de uma doença, por exemplo, se alguém tiver lepra e for curado de lepra, por que a gente não manda sacrificar animal então? Se tudo que Jesus falou é lei para nós. Foi Jesus que falou. Que tem que ir lá e fazer o sacrifício. Lá em Levítico está dizendo o que é. Então, quando alguém fosse curado de uma doença, recebesse um milagre, a gente tinha que mandar a pessoa matar um pombinho, um cordeiro, fazer raspar pelo, não sei o que e tal. Não, eu não lembro disso aí na Bíblia, não, mas tá lá, vamos ver lá. Vamos conferir lá, ver se eu estou falando bobagem. Então, irmãos, a gente tem aí, o que eu disse, o que acontece? Essa coisa de só porque Jesus falou é lei para nós, não é bem assim. Não é bem assim. Daí eu conversando com essa pessoa, né? Pois é, então agora descasca esse abacaxi para mim aí, então. Me explica então. Então, quando alguém receber um milagre na igreja, a gente tem que fazer o sacrifício. Não, Jesus morreu pelos nossos sacrifícios. Não, Jesus morreu uma vez por todas. Tá, mas foi Jesus que mandou fazer o sacrifício. Não foi a pessoa que disse, Jesus, eu tenho que fazer. Jesus diz, vai lá e faz o sacrifício. Que envolvia sacrificar animal. É muito simples a resposta. Eu disse, qual é a resposta? É muito simples. Nem tudo que Jesus falou é lei para nós. Tem muita coisa do contexto de Jesus que envolvia a lei mosaica. Até porque Jesus ele viveu sob a lei. Jesus cumpriu a lei toda. Tudo que está na lei mosaica, Jesus cumpriu. Quando é que inicia a nova aliança? Não é quando Jesus nasce. Não é quando Jesus inicia o ministério dele público na terra. A nova aliança, na verdade, a lei ela é abolida, abolida e começa essa nova aliança, que dentro de uma aliança só linear, eu já falei, vou repetindo, depois da morte, ressurreição de Cristo e mais uma coisa, não é só morte e ressurreição. Morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo, lá em Pentecoste. A igreja nasce em Pentecoste. Então, foi 50 dias ali, né, entre a morte, ressurreição e Pentecoste. Mas lá em Pentecoste, quando vem o Espírito Santo e aquela profecia de Joel lá,
aqui, né, Pedro vai tomar a palavra lá e vai pregar, que vai dizer que agora se cumpriu essa profecia, que, né, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, enfim, tudo aquilo que está lá na pregação de Pedro, que remete ao profeta Joel. Então, ali depois desse processo aí de Cristo, morte, expiação, ressurreição, né, lá, envio do Espírito Santo, é que inicia a nova aliança. Então, tem algumas coisas do contexto de Jesus, por exemplo, da vida de Jesus, que a gente tem que olhar com bastante cautela. Eu não estou dizendo que Jesus, tem muita coisa que Jesus, a grande maioria das coisas que Jesus falou é lei para nós, porque se confirma no Novo Testamento, nos escritos dos apóstolos. Jesus falou e os apóstolos falaram, mas algum apóstolo falou, tem no Novo Testamento, na palavra, tirando os evangelhos, tá? Que algum apóstolo confirmando que caso alguém se curasse de lepra, tinha que fazer o sacrifício que Jesus mandou aquele homem fazer? Não tem, pelo contrário. Diz que aos milagres, né, tudo ficou na cruz. Mas eles estão falando no momento posterior à vida, à morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Tem muitos contextos nos evangelhos de discussão de Jesus com fariseus, com judeus ali, que a gente tem que ter. Claro que de tudo a gente tira lição. Óbvio que a gente tira lição. Mas não quer dizer porque Jesus falou, tu pode isolar um texto e dizer que é lei. Então, se aquilo que esse pregador lá, que essa pessoa lá falou, que eu não vou dizer se é homem ou se é mulher, ou essa pregadora, falou lá e depois, muito tempo depois eu tive a oportunidade, aí eu disse, então descasca esse abacaxi para mim, foi para lá, foi para cá. Não, eu só vou concordar contigo se tu me... Mas até nos textos mesmo está falando, né? Jesus se refere agora aos fariseus. Isso. Jesus agora se refere aos judeus. Exato. Então a gente tem que analisar isso. A gente tem que analisar porque Jesus vivia debaixo da lei. E muitas das discussões de Jesus com os judeus, de tudo a gente tira lição, de toda a Bíblia, o Antigo Testamento, tudo, mas tem coisas que são particulares para aquele povo ali. E a gente tem que ter cuidado. Opa, para nós tirar uma lição para nós, ela tem que ser bem embasada, tem que ter outros contextos, tem que ver se no Novo Testamento aquilo se confirma. Então, Jesus é um momento de transição da antiga para a nova aliança. Então, a gente tem que ter esses cuidados aí, como, por exemplo, foi colocado aqui. Não está no texto essa explicação toda, mas foi uma situação que eu vivi pessoalmente. Então, quando veio aqui, disse, isso aqui a gente tem que abrir o olho, tem que prestar atenção, amém? Então, eu estou dizendo, não temos que a Bíblia do Novo Testamento diz que não tem, mas Jesus disse que tinha que fazer esse sacrifício aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Só fechando esses parênteses aqui. Vamos ali embaixo, ali na continuação. Existe, sem dúvida, o perigo de um ritualismo vazio no relacionamento do homem com Deus. Hã? 7:8. Virou ali, né? Virou bem na hora. Então a gente tinha, né? Essa preocupação deles, tanto que a gente vai ver na história, daí avançando na história dos judeus lá de Israel, que eles muitas vezes, óbvio, a história dos judeus é de altos e baixos, né? Eles se afastam de Deus, pecam, não sei o que, Deus pune eles se arrependem, se desesperam, clamam para Deus, Deus vai lá e tem misericórdia deles, aí ele fica um tempo em paz, daqui a pouco eles vão lá, se afastam de Deus, e assim é a história dos judeus, tá? Resumindo é isso aí. Eles se afastam de Deus, Deus pune eles, depois Deus tem misericórdia deles, até vir Jesus e acabou daí, né? Mas Deus vai tendo muita paciência com eles. E nisso eles muitas vezes faziam um ritual vazio. Eles começavam a atribuir o quê? Eu sacrifico o animal, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eles faziam por ritualismo e não de coração. E aí aqui mesmo vai dizer, os profetas e o próprio Jesus lembram que a Deus agrada mais o amor e a misericórdia do que os sacrifícios. Porque todo sacrifício envolvia o quê? A disposição de ir financeiramente, tinha que um animal valia, tinha um alto valor naquela época, um cordeiro, né? Era um dos bens mais valiosos ali, os animais. A pecuária era muito importante naquela época. A agricultura, né, e a pecuária, a agropecuária, eram os meios de subsistência naquela época lá, se a gente analisando o contexto daquela época. Então, não adiantava, Deus não estava preocupado, na verdade, que não, eu vou lá, eu dou o dízimo, eu sacrifico o animal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Deus estava preocupado com o coração. Deus não se agradava de uma oferta que não viesse do coração. Então, tanto os profetas como o próprio Jesus, aí a gente vai entender Jesus discutindo com os fariseus, dentro desse contexto, lembra que Deus se agrada mais do amor e da misericórdia do que dos sacrifícios, dos rituais, do financeiro. Deus, ele se agrada muito mais do amor e da misericórdia. Isso é igual na graça.
Isso é igual na graça. Significado e valor, vamos avançar um pouquinho ali. Embora Levítico pareça árido e pouco interessante a muitos leitores, o livro tem grande significado e valor quando bem compreendido. Proporciona-nos um antecedente que torna compreensível os livros da Bíblia. Se alguém deseja entender as referências aos sacrifícios, cerimônias de purificação, as instituições tais como sacerdócio ou convocações sagradas, é necessário consultar o livro de Levítico. Então, para entender essas coisas aí no contexto bíblico, tem que estudar Levítico, né? E lá no mais falha um parágrafo ou outro, vai estar o que eu venho falando para vocês desde o início da aula. Sem a luz que Levítico jorra sobre a Epístola aos Hebreus, essa seria um enigma. Então, a Epístola aos Hebreus, até está aqui no texto que eu venho falando para vocês desde o início da aula. Sem a luz que jorra, então, como escritor aqui, né, sobre a Epístola aos Hebreus, não teria como compreender Hebreus sem Levítico, né? Não teria como. Vamos avançar aqui então para a página 79. Lá no segundo parágrafo vai dizer assim, ó: finalmente este livro tinha o propósito de preparar a mente humana para as grandes verdades do Novo Testamento. Levítico apresenta o Evangelho revestido de simbolismo. Então era uma forma de preparar a mente humana para o Novo Testamento. Então Levítico ele apresenta o Evangelho de forma revestida de simbolismo. Era todo um simbolismo que apontava para Cristo, que apontava para Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos em Cristo. Amém?